Graças a Deus, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com você que me ouve, meu amado ouvinte, meu amigo. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada na vida de todos aqueles que me ouvem. A palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor, ela precisa ser pregada, porque o Evangelho do Reino, ele será pregado em todos os confins da terra. Em seguida virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Apocalipse 20, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está muito próximo, meu amigo. Meu amigo e meu ouvinte, meu amado irmão, o tempo está próximo. A volta do Senhor Jesus está se aproximando. Está muito próximo. Está muito próximo para o homem continuar caminhando distante de Deus. Está próximo demais para que o homem continue caminhando errante nesta vida, nessa terra. A Bíblia diz que para o homem está destinado e ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte, o juízo. Nós temos apenas uma chance, uma oportunidade, e essa chance é essa vida que nós temos, essa oportunidade que Deus deixou para nós buscarmos e alcançarmos a salvação, é essa vida que nós temos. Por isso, meu amigo, escolhe hoje, escolhe agora, entre a vida e entre a morte. A vida está somente em Jesus Cristo. Este mundo, ele jaz no maligno. Há muito tempo, este mundo jaz no maligno. Mas, como já veio sendo pregado desde os tempos antigos, os apóstolos veio pregando, Jesus pregou o Evangelho, os profetas pregou o arrependimento, o conserto, o tempo de conserto. Isaías vem dizendo: quem deu crédito? Tem mais de 2000 anos que essa mensagem de salvação é anunciada na terra, mas quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Nós vemos que nos dias de hoje são poucos os que dão crédito à pregação de salvação, à pregação do Evangelho. Nós vemos que nos dias de hoje são poucos que têm interesse na salvação, são poucos os que querem buscar a salvação da alma. Nós vemos o mundo numa correria desenfreada por dinheiro. Nós vemos um mundo desesperado buscando enriquecer. Colocam até o nome de Deus no meio disso. Fazem até promessas diante de Deus para enriquecer. Fazem compromissos para poder simplesmente buscar as coisas deste mundo. Mas a Bíblia, meu amigo, ela nos mostra que nós temos que buscar uma só riqueza, uma única riqueza. Jesus, ele diz que nós temos que buscar. Mateus capítulo de número 6. Não acumuleis para si tesouro nessa terra, aonde a traça, aonde a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões eles minam e também te roubam. Mas acumulais para si
si tesouro no reino de Deus, no reino dos céus, aonde os ladrões não roubam, não minam, aonde nem a traça nem a ferrugem consome. É esse lugar, meu amigo, que Jesus destinou para que o homem buscasse em primeiro plano, em primeiro lugar. Deve ser buscada a salvação da sua alma. Em primeiro lugar, meu amigo, o reino de Deus tem que ser buscado. Tem que ser priorizada a salvação na sua vida. Porque a salvação, meu amigo, não é dada segundo as obras, segundo o coração bom, segundo um coração generoso. Mas a salvação, meu amigo, ela é dada segundo a escolha de cada um, segundo os caminhos que cada um tem escolhido, meu amigo. Ele vai chegar ao fim da caminhada. O fim dessa caminhada, meu amigo, qual será o fim da tua caminhada? Sendo que existe o céu e o inferno. Mas muitos estão por aí a acreditar em reencarnação, o que é uma tremenda mentira e que nunca existiu. A Bíblia diz que Jesus voltou no mesmo corpo. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, volta no mesmo corpo. Ele não volta num outro corpo, numa outra vida, no animal. Ele vai voltar no mesmo corpo, a qual ele também ressuscitou dentre os mortos. Após a morte, Jesus não foi para o purgatório não, descansar, ser purificado, como nenhum dos mortos que passaram por essa terra foram para esse lugar. Mas após a morte, a Bíblia diz que segue a juízo. O juízo, amigo, o juízo. As pessoas brincam com a salvação, se esquecendo que esse juízo é a recompensa, segundo as suas escolhas. A recompensa será dada segundo o que a Bíblia diz, céu ou inferno. Esse é o juízo. Ou seja, estamos destinados a duas escolhas. Segundo o que escolheu aqui agora, mais tarde, quando descer a sepultura, o homem ele vai herdar. Se preparou a salvar o lugar, buscou o lugar de descanso. Segundo, daqui a pouco, ou porventura, outrora, o homem descer a sepultura, para lá está destinada a alma. Mas será que as pessoas hoje estão atrás disso? Será que as pessoas, a grande maioria, estão atrás de salvação? Será que o dinheiro não fala mais alto no coração? Os prazeres que o pecado traz não fala mais alto, não? Meu amigo, ouça o que a Bíblia diz e olha só o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 12, na carta aos Romanos capítulo 12, e versículo 14, eu vou ler o 14 até o 16. Aqui está uma recomendação para todos aqueles que se consideram ser de Deus, se consideram ser igreja de Deus, todos aqueles que têm em seu coração desejo de alcançar o céu, alcançar a salvação. Aqui está uma recomendação. Quem está ouvindo os ouça, olha só. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. A Bíblia diz, os que te perseguem, você abençoa, não amaldiçoeis. Até pastores, apóstolos, bispos estão aí a amaldiçoar pessoas. Muitas pessoas estão a se amaldiçoar uns aos outros. A Bíblia está dizendo, abençoai os que te perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Homem nenhum tem poder para amaldiçoar ninguém, amigo. Homem nenhum tem poder para poder amaldiçoar ninguém. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Só Jesus, que outrora ele estava diante de uma figueira, ele foi procurar figos para comer. Ele amaldiçoou a figueira. Jesus não abençoou, não amaldiçoou uma pessoa sequer. Jesus amaldiçoou uma figueira, ela se secou na hora e ela morreu. Ela não dava frutos, ela não servia para nada. Jesus amaldiçoou a figueira, porque não produziu os seus figos. Então Jesus não amaldiçoou ninguém, e ele está dizendo, abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Hoje você vê pessoas infelizmente amaldiçoando, porque o cidadão ele se rejeita a dar dinheiro em campanhas. Muitos estão sendo amaldiçoados, e muitos estão dando o que tem, o que possui, na mão de mercenários, por medo da maldição. Fica tranquilo, meu amigo,
Porque aquele que habita debaixo da sombra do esconderijo do Onipotente descansará. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, nunca se abalam. Então, se você confia no Senhor, nunca será abalado. Se você habita debaixo da sombra do Onipotente, você descansará, não será amaldiçoado pelas palavras de falsos profetas, de mercenários. Não. Lê a palavra de Deus. Examina as Escrituras. Examina. Jesus falou: elas testificam de mim. As Escrituras sagradas, elas testificam. Elas confirmam acerca da salvação. As palavras de Deus, elas confirmam acerca de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E olha só, versículo adiante, Romanos capítulo 12, versículo 14, que eu acabei de ler, e olha o versículo 13, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É difícil, hoje em dia as pessoas choram com o que choram, mas não se alegra com o que se alegra. Porque chorar com os que choram é muito fácil. Chorar quando a pessoa está chorando é muito fácil. Agora hoje está difícil as pessoas se alegrar com os que se alegram. Porque se ele tiver o que ele tiver na sua frente, ele estiver conquistando e você não tiver, o coração endurece. A maioria é assim. A maioria não se alegra com o que está alegre. Não se alegra com o seu próximo, com o seu amigo, o seu parente. Porque muitas vezes o coração, meu amigo, ele é ambicioso. Muitas vezes o coração é ambicioso e as pessoas não conseguem se alegrar com o que se alegra. Não conseguem. Pela ambição do coração, acaba a inveja também tomando. A inveja acaba contaminando. E é um rancor maligno a inveja, é um rancor terrível que consome os ossos. Olha no versículo 16 também, aqui tem uma recomendação também, acerca da ambição, acerca da ganância, acerca das coisas que está acontecendo hoje. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes e as simples dessa terra. Não sejais sábios em vós mesmos. É o versículo 16. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E a regra de fé é a palavra de Deus. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por religião, porque religião e Deus não combina, embora que usa o nome de Deus e a palavra de Deus, mas de forma errada, não segundo o que diz, não para salvar, mas para poder lucrar, para fazer comércio em nome de Deus e ganhar em cima do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a única regra de fé que deve ser seguida. A autoridade não é a igreja católica, não é. A autoridade é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a Bíblia não é interpretação de nenhuma religião, não é o padre que vai me dar essa interpretação, mas é o Espírito de Deus que dá essa interpretação, e Ele habita dentro de homens, mulheres, pessoas compromissadas com o reino de Deus, pessoas que entregaram suas vidas a Deus. O Espírito Santo, Ele ensina, Ele instrui, Ele guia, Ele é o professor. Ele não é somente o Salvador, o Espírito Santo de Deus também é seu professor. Ele quer te ensinar qual que é o caminho certo. E Ele está dizendo aqui nessa palavra, como eu disse, e li em Romanos 12, não ambicioneis as coisas grandes dessa terra, mas acomodai-vos, fiquem contentes, ou seja, fiquem contentes com as humildes. É difícil uma palavra dessa. É por isso que os templos onde se prega prosperidade se enchem. É por isso que hoje igrejas estão ficando ricas e pessoas ficando pobres, porque as pessoas querem ser ricas também, e a promessa é essa. Nós temos casa na praia, eu vi isso.
o falso profeta que encheu a bexiga de ar junto com a sua esposa e falou: aqui está o ar profético, eu tenho casa na praia, vocês vão ter também. E essa ganância que faz o povo ser errado, que faz o povo errar, faz o povo perecer. Jesus falou: o povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 3. Meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento da palavra de Deus. O povo deixou, rejeitou os caminhos de Deus para seguir o coração. Jesus, ele também diz: errais não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Isso é verdade. A gente, o ser humano, todavia, quando deixa o conhecimento de Deus, deixando a palavra de Deus, vai errar no caminho, vai caminhar errante. E é por isso que Jesus falou: medita na palavra noite e dia. Medita nela noite e dia. Nela vocês encontrarão a vida. O povo tem deixado o conhecimento e tem se esfriado na fé, no temor. O ser humano tem se esfriado no conhecimento e tem deixado o verdadeiro temor, a verdadeira fé. Então não ambicioneis as coisas dessa terra, ambicione as coisas do alto, a salvação. Procura para a sua alma salvação, porque a Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida e não vamos levar nada dessa terra. Do pó tu vieste, do pó foi formado o homem, vai voltar para o pó da terra também. Não trouxemos nada e nada vamos levar. É por isso que Jesus recomenda buscar o que vem do alto, buscar salvação, porque a Bíblia fala da eternidade. Mas eu percebo que muitos não estão acreditando na eternidade. Eu percebo que muitos não acreditam. Muitos falam que Deus é só amor e que Ele não condena ninguém, que Ele não tem coragem de lançar ninguém no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo e que com a alma nada pode fazer, mas antes temer aquele que tanto lança o corpo como a alma no fogo do inferno. Então temos que temer a Deus, é Ele que faz isso. É Deus que lança o corpo e a alma no fogo do tormento. Não é diabo, não é demônio, é o próprio Deus. Então nós temos que começar a temer a Deus, porque é Ele quem lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Então nós estamos vivendo um momento de muita ganância. O apóstolo Paulo, ele escreve numa das cartas dizendo que nos últimos dias sobrevirão homens amantes de si mesmos, amantes mais deste mundo do que amantes de Deus, homens avarentos, homens orgulhosos, presunçosos, gananciosos, irreconciliáveis. E nós estamos vivendo isso, uma ganância terrível, desenfreada. Quantos que por aí não está correndo atrás dos milhões que a Mega Sena está oferecendo? Toma cuidado. 1 Coríntios vai dizer: aqueles que buscam enriquecer caem em laços nocivos que submergem a alma à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E caindo nesta cobiça, muitos se desviaram da fé. Muitos deixaram a verdadeira fé, porque o amor ao dinheiro é uma raiz que atrai tudo que é mal. Não atrai só pessoas que te odeiam, não atrai somente invejosos, não atrai somente isso, mas a ganância, o amor, o apego, endurece o coração do homem, faz as pessoas se esquecer de buscar Deus, faz as pessoas priorizar as demais coisas, se esquecendo que Jesus falou. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça,
as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas Deus acrescentará a quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, a quem não está preocupado com dinheiro, a quem não está preocupado com as coisas da terra, mas está confiante no Senhor, buscando somente agradar a Deus. A esses, a Bíblia diz que não falta nada. É isso que diz em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é isso? Até isso as pessoas conseguiram hoje levar para o lado da ganância. Ou seja, eu vou ter uma vida farta. Se o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo que eu quero. Ou seja, eu tenho uma vida próspera, não me falta o que eu necessito. Não. A verdadeira tradução é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, eu não preciso de mais nada. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aqueles que confiam em Deus não tem falta de nada. Mas o que é isso? É uma vida próspera e rica na terra, onde eu tenho tudo que eu quero e que preciso? Não. Significa que Deus acrescentará o pão de cada dia, a saúde, os livramentos, e assim você será simplesmente bendito em todos os seus dias nessa terra, não tendo que mendigar o pão, porque a Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi aquele que pratica a justiça, aquele que faz a vontade de Deus, ficar mendigando o pão. Então muitos estão a mendigar, mas eu não falo mendigar numa praça, pedindo esmola no sinaleiro, tem que estar nas calçadas rolando, bêbado. Não é essa mendigagem, mas a mendigar como muitos estão fazendo, com a ganância, a obsessão pelo dinheiro. Estão a mendigar para o diabo. Sim, estão a mendigar, buscando ser rico, buscando as prosperidades dessa terra. E a prosperidade, meu amigo, maior e única que deve ser buscada é a que vem do céu, é a salvação, é o reino de Deus. A única promessa que Jesus fez de riqueza é essa que está escrita em João 14. Eu irei para o Pai, eu vos prepararei uma morada, para que aonde eu estiver, estejam vocês também. Eu irei, voltarei novamente, eu vos levarei, para que aonde eu estejam vocês também. Essa é a única promessa de riqueza, porque a Nova Jerusalém, a cidade celestial, ela é adornada com ruas de ouro, ela é adornada com casas de pedras preciosas, e um homem se mata por conta de um papel de 100 reais, de 50 reais, uns passando por cima dos outros, uns mais soberbos e mais gananciosos do que os outros. Toma cuidado, amigo. O apóstolo Paulo, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. É a raiz de toda a espécie de males. É por isso que muitos não conseguem se alegrar com os que se alegram, porque a maioria está em busca do dinheiro e não alcança. E quando vê você alcançando, é claro que não vai se alegrar, porque ele queria estar no seu lugar. Então Jesus falou: chorai com os que choram, alegrais com os que se alegram. Chorar com o que chora é mais fácil. Por isso que muitos não se alegram com os que se alegram. Então nós estamos a viver nos dias finais, aonde está se cumprindo a palavra, que nos últimos dias haveriam homens soberbos, homens avarentos. O que é avareza? A avareza é o apego às coisas materiais, às coisas da terra, ao dinheiro. Sabe o que Jesus recomendou? Jesus recomenda, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou agradar a um, que é o do céu, ou irá agradar o outro, que é o diabo. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Para quem não sabe quem é Mamon, Mamon é dinheiro, Mamon é o Deus do dinheiro. A Bíblia diz que Jesus pregou isso, dizendo: ou vocês buscam servir a Deus, ou vocês buscam servir a Mamon.
Em outras palavras, ou vocês confiam no Senhor, seguem as recomendações do Senhor, ou vocês se entregam ao dinheiro e ficam avarentos, presunçosos, soberbos e gananciosos. É o que muitos estão fazendo. Acorda para a realidade, meu amigo. Desperta, tu que dormes, pois é a hora final. Ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se endireitar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender ainda. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos, endireitai as vossas veredas, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Foi assim que Jesus veio pregando: produzi em vós mesmos frutos dignos de arrependimento. Eu quero ler uma mensagem aqui em João capítulo 4, a partir do versículo de número 7. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando na cidade de Samaria, e a Bíblia diz que Jesus teve sede, e ele pede de beber, dizendo: dai-me de beber. Jesus encontrou uma mulher em Samaria, e ele pediu ela para tirar a água, e disse: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Até o versículo 11, Jesus ele estava pedindo a água. Jesus estava pregando de cidade em cidade, junto com os discípulos, os 12 discípulos. E ele teve sede, e ele pediu água. A mulher estava próxima do poço de água, o poço de água que Jacó bebeu daquela água. Jesus pediu: mulher, dá-me de beber. Mas era apenas uma estratégia para Jesus começar a pregar, porque aquela mulher também estava sedenta. Mas não era sede de beber esse copo de água, não. Não era sede de beber da fonte da água de uma torneira, não. A sede que essa mulher teve naquele momento foi de ouvir a palavra de Deus, foi de ouvir as palavras de vida eterna. E aí Jesus fala: mulher, se você soubesse quem te pede da água, ou seja, se você soubesse que eu sou o dono da água, da vida eterna, você me pediria água, e eu te daria a água da vida eterna. Eu te daria a água da vida eterna. E aí ela fala: Senhor, eu não tenho nada para tirar água do poço. Eu não tenho nada para tirar água do fundo do poço. Como que você vai me dar água viva? E aí Jesus ele então começa a dizer, no versículo 12 ela começa a dizer: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus ele estava pedindo a água, e a intenção era que simplesmente ela pudesse ser saciada a sua alma, porque a alma daquela mulher estava sedenta. Aquela mulher estava com a alma sedenta. Toda alma, meu amigo, ela é sedenta da palavra de Deus. Só que o homem carnal não compreende as coisas espirituais. O homem carnal não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual compreende tudo, e por ninguém ele é entendido. Então a sede da alma, ela é refleta
ela é refleta quando o homem tem desejo de ouvir a palavra de Deus, tem desejo de se encontrar com Deus, mas não entendendo Ele, logo ele vai buscar outros recursos, vai buscar remédio, vai buscar na cachaça, na prostituição, no pecado, e se lambuza, só se sacia por um momento, mas logo a sua situação depois se torna pior do que a situação anterior, o vazio ainda maior na alma, porque é só a palavra que pode proporcionar ao homem a satisfação verdadeira, tirando totalmente a sede. E aí Jesus fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão muito sedentas, as pessoas estão mais gananciosas, muito mais materialistas, mais apegados e presos os seus corações nas coisas da terra, e se esquecendo de Deus, raramente se lembram de Deus. Quando se lembra de Deus é porque algo está errado, é porque algo está indo de mal a pior, é porque algo está precisando de Deus. Quando alguém hoje está lembrando de Deus é porque ele está precisando de Deus, mas se não precisar, não recorre a Deus e não busca. Então a alma está sedenta, por isso que o povo está buscando dinheiro, porque acha que o prazer vai ser satisfazido, acha que vão se sentir satisfeitos, vão se sentir preenchidos. Não vai, te garanto que não vai, porque somente Jesus tem a água que sacia a alma. Eu te garanto que não sacia, não sacia, meu amigo. Quando eu não tinha Jesus, antes de ter um encontro com Cristo, há muitos anos atrás, antes da conversão, morava numa casa boa, ganhava um salário bom, tinha um bom carro, e nada faltava, mas faltava algo. A alma estava vazia, angustiado, depressivo, não tinha uma noite de sono, muitas vezes não dormia, por conta do pecado. O pecado causa essa sede na alma e esse vazio dentro de si. Assim eu encontrava quando não tinha Jesus. Tinha as coisas que eu queria, tinha o dinheiro que eu queria também, mas a alma continuava do mesmo jeito. A cerveja, a maconha, a cocaína, o loló, o êxtase, o papel, só trazia o prazer ali numa noite. Depois estava 3 vezes, 7 vezes pior, mais vazio ainda. Assim é o homem sem Deus. Assim é o homem buscando os recursos da terra, não buscando a Deus. Assim também estava essa mulher do poço de Samaria. Essa mulher samaritana, a Bíblia vai dizer que ela teve 5 maridos. Jesus fala, mulher, chama lá o teu marido. E aí ela diz, não tenho marido, Senhor. Jesus fala, mulher, tu disseste bem, você teve 5 maridos, o que você possui agora não é o teu marido. O que Jesus estava dizendo? Olha só para você ver a estratégia de Jesus. A mulher estava em adultério, mas por que ela teve 6 maridos? Ela teve 5, agora estava no 6º casamento, estava em adultério. Por que ela teve? Estava sedenta a alma estava sedenta. E a alma sedenta, meu amigo, ela não é saciada em relacionamentos, em prazeres que logo passam. A alma sedenta só se sacia na água da vida. Aquele que beber da água que Jesus dá, nunca terá sede. Que a água que Ele der fará dentro de você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando eu vivia há 8 anos atrás na cocaína, no ex, loló, maconha, cachaça, pinga, eu não vivia saciado. Tinha tudo que precisava, mas não tinha aquele que sacia, aquele que realmente faz o homem ter a verdadeira paz e alegria. E hoje, o que eu tenho? Eu tenho Jesus Cristo. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho aquele que pode simplesmente me dar a alegria cotidiana. Porque a alegria, meu amigo, não está nos bens. Jesus falou para aquele jovem rico, a confiança do homem, a alegria não está nos bens que o homem possui, não está nos recursos que ele tem ao seu dispor, mas está em Deus, cujo qual é o dono do ouro, da prata, e aquele que coloca a paz verdadeira. Jesus mesmo, ele disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. O mundo, a forma que ele dá a
paz é só através de coisas, é só através de dinheiro, é só através de bebedice, através da prostituição, em troca do pecado. O mundo oferece uma paz, mas essa paz você vê que ela nunca foi verdadeira. Então Jesus, ele continua dizendo, a mulher agora ela está pedindo água. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Então Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus Cristo, mulher, creia-me que a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém o Pai vos adorareis. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Essa mensagem ela nos reflete o vazio da alma. A mulher samaritana estava no 5º casamento. Por quê? A sede da alma, o desejo da satisfação, colocado dentro do coração do homem, por conta do pecado. A satisfação da alma, ela reflete. E o homem carnal, não compreendendo as coisas de Deus, ele vai buscar se saciar mesmo mais no pecado. Hoje os bares estão lotados. Hoje as casas noturnas estão lotadas, os prostíbulos também. Tudo numa correria desenfreada para satisfazer a si mesmo, mas estão se esquecendo. Estão se esquecendo de satisfazer a Deus. Estão se esquecendo que nada disso pode satisfazer verdadeiramente a alma. A água, meu amigo, ela é de graça. A água da vida, ela é de graça. A água da vida é a palavra de Deus e ela é gratuita. Quem quiser, venha a mim e beba. Jesus falou, beba de graça da água da vida eu lhe darei. Embora que para pecar não é de graça. Não é barato uma caixa de cerveja, não é barato. Não é barato uma dolinha de pó. Não é barato para o homem. Alimentar o pecado não é. Paga caro para pecar. É caro o passaporte para o inferno, é muito caro. É um investimento de longos anos, de longos dias na terra para poder ir para o inferno. Mas a água da vida é de graça, amigo. Não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta. Você só tem que ter obediência ao Pai, a Deus. Seu Pai te sustenta todos os dias da vida dele com prazer, enquanto você é jovem. Seu Pai ele tem o prazer de te satisfazer, de te sustentar sem cobrar R$1 de você. Quanto mais Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, não daria de graça. Vocês que são homens, Jesus falou, são maus. Se o filho pedir um pão, vocês vão dar pedra para ele? Vão dar uma serpente? Não. Vocês são pessoas más e sabem satisfazer os seus filhos. Quanto mais a Deus, o Pai, nos daria coisas boas a vós também. Vocês não pediriam a água da vida, ele não daria também. Não pediria pão e ele te saciaria? Então nós estamos a viver no momento final. O que está sendo pregado reflete simplesmente, traz a menção de simplesmente aquilo que Jesus falou, que os homens caminhariam como cegos. Paulo falou, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não venha mais resplandecer a luz do Evangelho. Quem que é o Deus deste século? A Bíblia mostra claramente, de forma bem clara, é o diabo, é Satanás. A Bíblia mostra bem claro que todo este mundo, esse século presente, como vindouro,
como que se passou, foi entregue nas mãos do diabo, do maligno. E é por isso que a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E é por isso que Satanás fez a proposta para Jesus, oferecendo os reinos deste mundo, oferecendo o governo deste mundo. O diabo, ele levou Jesus, transportou. Olha para você ver o poder das trevas a qual o homem está brincando. Está brincando, acha que macumba não é nada, é coisa da imaginação, se eu não acreditar não pega. Vai brincando com as trevas sem estar revestido o poder de Deus. Vai brincando de falar que tem Deus e caminhando de forma oposta. O diabo pegou Jesus, transportou ele, colocou ele no pináculo do templo de Jerusalém, na ponta do templo de Jerusalém. Ele colocou a imagem na frente de Jesus, mostrou o mundo para ele, a glória do mundo, a riqueza deste mundo. Sabe por quê? Porque Jesus é rei, e a tentação do rei é na riqueza, é no reinado desse mundo. Só que Jesus não veio para ser o rei desse mundo terreno, mas um reino espiritual. E o diabo falou: tá vendo tudo isso aqui? Eu te darei, se prostrado me adorares. Olha a proposta. Você tem direito a toda essa riqueza, o mundo está em tuas mãos, você governa, reina e tudo é seu, mas você tem que se prostrar e me adorar. O diabo fala para Jesus. Então você viu a quem pertence a riqueza que você tanto busca? É o diabo. E é por isso que Jesus falou: o vosso pai é o diabo, a ele vocês quereis satisfazer. Como que se satisfaz a Deus? Você ouve a palavra, tem ouvido por longos anos da sua vida e coloca ela em prática, caminha da forma que Deus quer, assim você satisfaz a Deus. Mas como que se satisfaz o diabo? O diabo ele governa o mundo, e você, em busca dos prazeres, as paixões deste mundo, você se torna servo do maligno e se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? A inimizade deste mundo se faz você se tornar inimigo de Deus. E é tempo, meu amigo, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus falou assim para a mulher samaritana, no versículo de número 23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então o que Jesus estava dizendo? Deus é espírito. Espírito você vê, você não vê. Você não pode comprar numa livraria uma imagem de Jesus e falar que esse é o seu Jesus, não. Você não pode ver, meu amigo. A fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé mudou. Os tempos antigos, Abraão pôde ver Deus. Raro os homens que puderam ver, que ouviram a Deus. Abraão só viu Deus de costa. Homem nenhum pode contemplar a face de Deus. E qualquer por aí que fala que viu Jesus e contemplou a face dele, não viu o Jesus verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro da Bíblia, ele não manifestou a face dele. Não manifestou. O homem não pode ver a face de Jesus nos dias atuais. Não. A glória de Deus, ela é muito grande. Abraão quase que caiu morto, duro no chão, quando viu Deus de costas. É um poder imensurável, é um poder que o homem não consegue ficar de pé. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Mas o homem brinca muito, brinca demais. Estão brincando com fogo, estão brincando de falar que tem Deus, mas não tendo Deus, não tendo obediência, não tendo a reverência devida, a obediência devida a Deus. E aí Jesus ele fala: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Mas hoje, se o homem não tiver uma intenção no seu coração